A profecia bíblica, prova infalível do Deus verdadeiro. É algo fascinante que através dessas profecias nós reconhecemos claramente, nós vemos isso, que a Bíblia é de Deus, que esse Deus mandou escrever esse livro tão precioso para nós. Como o profeta Isaías fala em Isaías 42, 23, mas quem de vocês presta atenção a estas coisas e se deixa despertar e aprende para o futuro? Todas as informações que Deus transmitiu através do profeta Isaías, também muitas profecias futuras, deviam causar um efeito na vida das pessoas para se deixar despertar e aprender para o futuro, fazer as decisões certas para o futuro, para ter uma vida abençoada e protegida em Deus. Em 2 Pedro 3, 15 a 16, o apóstolo Pedro cita o seu colega apóstolo Paulo. E nós lemos: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, que é profecia, às vezes até bem apocalíptica, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, há coisas difíceis para entender. Por isso, queremos aprender mais em respeito da profecia bíblica. Também não queremos ser ignorantes ou instáveis. Queremos ser pessoas que estão dispostos para aprender e obedecer. Ou como o profeta Daniel, que falou o seguinte em Daniel 12, 8, eu ouvi isto, mas não entendi nada. É meio engraçado. Eu estou usando isso, que eu espero que isso não acontece com os meus ouvintes e espectadores, mas que realmente vamos aprender e entender cada vez mais. Deus vai nos ajudar a aprender um pouco mais sobre profecia bíblica. E em Tito 2,10, Paulo falou o seguinte: para que em tudo sirvam para ornamentar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, com a nossa vida, devemos enfeitar, embelezar, ornamentar a doutrina de Deus, o Evangelho, ser uma luz, ser algo que atrai as pessoas, ornamentar. Eu gosto dessa expressão, porque eu tento fazer isso através das minhas palestras ilustradas, que é um grande trabalho, não é fácil, é um esforço fazer todas aquelas ilustrações com os versículos e outras coisas, mas também com isso eu quero ornamentar esta mensagem. Ou como Deus disse para Abacuque 2:2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, Deus queria que o Abacuque ia fazer tipo banners, placas grandes, letras legíveis grandes, que todo mundo conseguiu ler até passando correndo. Quer dizer, captar em segundos a mensagem. E é interessante que Deus disse bem legível sobre tábuas. A tradução em inglês fala de tablets. Nós sabemos que hoje é um tablet, que é um pequeno computador portátil, tablets. Então, eu também me esforço para fazer isso, bem legível e bem didático, para que nós podemos aprender mais sobre a profecia bíblica. Sempre defendemos 3 pontos em respeito da Bíblia, que é a veracidade da Bíblia, muito importante,
que cada cristão verdadeiro, renascido, sabe que de Gênesis 1 até Apocalipse 22, nós temos a palavra de Deus. E, tendo Jesus na nossa vida e o Espírito Santo, não somos mais os donos do nosso próprio nariz. Agora é o Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, ele virou autoridade. E isso também através da sua palavra. Autoridade na nossa vida para o nosso próprio bem. E o terceiro ponto é a atualidade da Bíblia. 28% da Bíblia é profecia. 28%, que é quase um terço da Bíblia. E eu não entendo porque esse assunto é tão negligenciado em tantas igrejas, em tantas denominações. É muito importante. Faz parte, né, de um terço da Bíblia. A atualidade da Bíblia. Tantas coisas se cumpriram, estão se cumprindo, e aquilo que ainda falta vai se cumprir também. Nós defendemos importantes verdades bíblicas. Isso também se chama apologética, a defesa da fé, que é muito importante. Às vezes, eu faço isso também meio provocativo, né? Transmitir esses incentivos, muitas informações, espero que nós vamos aprender algo, e impulsos para a nossa vida espiritual. Então, hoje vamos nos perguntar, o que é profecia bíblica? O que é isso? E vamos ver um exemplo bem clássico, bem nítido, impressionante, de 1 Samuel 10, 1 a 9, que também é uma prova de Deus. Aqui aconteceu o seguinte: Saul, um jovem, junto com um amigo, saiu de casa para procurar jumentos que se perderam. Eles não acharam. Aí o amigo de Saul tinha a ideia de ir numa certa cidade, porque lá viveu um grande homem, quer dizer, o profeta Samuel. E nessa história toda, que eu já vou explicar, nós encontramos pelo menos 20 detalhes proféticos. Isso é algo incrível. Então vamos ver a história. Então ainda no capítulo anterior, em 9:6, nós lemos, mas ele, quer dizer, o ajudante, ele disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Quer dizer, ele acerta 100%. Vamos, pois, até lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir para achar as jumentas. Foi uma ideia desse jovem. Aí eles encontraram o profeta Samuel. E ele fez algo não esperado. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. E o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe ou rei sobre a sua herança? Quer dizer, sobre o seu povo? E agora vem algo incrível. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Selsa, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo, que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, levando 3 cabritos, o outro 3 formas de pão e o outro outro de vinho. Versículo 4. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer,
pois Deus é contigo. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Como eu falei, pelo menos 20 detalhes que aconteceram. E Samuel falou as mínimas coisas. Então isso foi incrível. E isso ajudou o Saul também para acreditar que ele foi ungido como rei de Israel. Temos aquele lugar, túmulo de Raquel, 2 homens, informações sobre os jumentos. Depois, lá no Carvalho de Tabor, 3 homens indo para Betel, 3 cabritos, 3 pães e um outro de vinho. E depois a guarnição dos filisteus, os profetas saindo com um monte de instrumentos musicais. E o Saul foi transformado em outro homem. Incrível! Como o profeta Samuel sabia de tudo isso? Porque Deus revelou para ele. Esse Deus que está acima do tempo. E isso é uma ferramenta, uma arma poderosa de Deus para nos mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. Muito bonito como Samuel falou para Saul, e serás transformado em outro homem. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e serás transformado em outro homem. Isso é maravilhoso. Isso é uma mensagem para nós também. Que a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento que nos transforma. E através do Espírito Santo. Nós lemos sobre ele em 2 Coríntios 1, 22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Efésios 1,13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. E Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Assim somos transformados em outras pessoas. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados ou movidos ou impulsionados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E realmente, isso é uma característica de um cristão verdadeiro, esse novo motor que movimenta a nossa vida. Será que isso é visível na minha e na sua vida? Quem é Deus? É uma pergunta muito importante que eu acredito que toda a humanidade está se fazendo, até as tribos nativos, com as suas religiões, preocupado com algo superior e também com a vida após a morte. Quem é Deus? A Bíblia nos revela que Deus se encontra acima das nossas dimensões, inclusive do tempo. Ele é um ser eterno, sem começo e sem fim. Isso nós não entendemos. Isso para nós é inexplicável. Que Deus não tem começo e fim, que Ele é eterno. Porque nós vivemos hoje, nós não temos mais acesso a essa dimensão divina. E Deus pode criar o tempo e até manipular o tempo. Quer dizer, ele mostrou isso várias vezes. Por exemplo, o que me vem à mente agora é quando Jesus transformou a água em vinho. Ele não levou para esse processo dias, semanas, meses ou anos. Ele fez isso em questão de segundos. Ou quando ele ressuscitou Lázaro, que estava cheirando mal. O cheiro parou, a vida entrou de novo nesse corpo e o Lázaro foi ressuscitado. Jesus, o Senhor do universo também, do tempo e da matéria. Em Romanos 8, 19 e 20 lemos,
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso é muito importante para a nossa cosmovisão, como nós vemos o mundo, que nós não vivemos mais na criação original. O mundo foi amaldiçoado, distorcido, hoje está sofrendo, tanto os animais, plantas e os homens. É o gemido da criação. E Paulo continua em Romanos 8, 21 a 22, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Que tudo é passageiro, esse cativeiro da morte, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Isso é horrível de ver como um bicho devora o outro, toda essa aparente crueldade, tudo isso é um grito em direção ao paraíso perdido. A necessidade de uma salvação, de um arrependimento, de uma transformação. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós também gememos. Ninguém pode negar isso. E nós vemos como a vida passa rápido. O tempo passa rápido. A vida é que nem uma semente que um dia vai ser semeado na esperança da ressurreição. Aqui à direita temos 3 fotos que as pessoas idosas olham para o espelho e se veem como jovens. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para o nosso eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu não sei qual é seu gemido. Talvez problemas na família, talvez com a sua saúde, com seu corpo, ou circunstâncias adversas. Mas a Bíblia diz, até que tudo isso se corrompa, né? Nós gememos, mas não devemos desesperar, porque todo esse sofrimento não se compara com aquilo que o cristão tem no Senhor Jesus e o que ele vai ter um dia. Quem é Deus? Já em Provérbios 34, um homem chamado Agur fez essa pergunta. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Agur aqui foi muito longe com as revelações de Deus. Ele notou que existe esse Deus criador e esse Deus tem um filho. É muito interessante. Esse filho de Deus, o Senhor Jesus. E tudo isso foi revelado no Novo Testamento. Na verdade, nós hoje somos pessoas privilegiadas. E esse Deus é muito grande, muito grande. Jeremias, Salmo, Isaías, aqui nós vemos essa admiração. Assim como não se pode contar o exército dos céus, quer dizer, as estrelas, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo. Salmo 147, 4 a 5. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Quer dizer, Deus conta o número das estrelas.
grande é o nosso Senhor, e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Isaías 40, 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, todo esse cosmo gigantesco. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, quer dizer, as estrelas, nos seus trilhos, na sua ordem, nas leis físicas. Ele as chama todos pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Eles descobriram planetas parecidos com a Terra. É sempre aquela utopia, aquele sonho que talvez um dia podemos escapar daqui, quando tudo ficou horrível aqui, né? Ninguém mais podia sobreviver, e vamos achar uma nova Terra. É pura fantasia. E aqui, por exemplo, foi achado um Kepler 452b, um planeta parecido com a Terra. Ele se encontra 1.400 anos-luz distante da Terra. 1.400 anos. Enquanto a luz do Sol até aqui, que é uma distância gigantesca, leva 8,3 minutos. Se nós usamos agora uma sonda espacial, algum foguete, e vamos viajando com essa velocidade, hoje em torno de 52 mil quilômetros por hora, quer dizer, viajando lá fora, essa velocidade, em 1 hora, fazemos uma volta por toda a Terra, por todo o globo, e mais um pouco. É muito rápido. Então, até chegar nesse Kepler, nós precisamos 30 milhões de anos. Então, vocês veem, tudo isso é utopia, na verdade é até bobagem, é entretenimento, né? Para de vez em quando trazer alguma notícia. Agora, quem faz o cálculo, ele sabe, isso é impossível chegar lá. Aí nós vemos um pouco a grandeza de Deus. Ou aqui, NASA descobriu o planeta até hoje mais parecido com a Terra. Aí vem algumas notícias, né? E esse é o Kepler 1649c. Ele se encontra somente 300 anos de luz, né? Já é bem menos comparado com os 1.400 anos que eu falei antes. Mas, viajando com essa velocidade, com 52 mil quilômetros por hora, precisamos ainda 6.430.000 anos de viagem. Impossível. Bobagem. Ou aqui temos um até mais perto. O Sol se chama TRAPPIST-1 com os 7 planetas parecidas com a Terra. Distância, olha, somente 40 anos-luz. É pouco. Mas viajando, né, com essa velocidade que eu mencionei, ainda precisamos 850.000 anos. 850.000 anos. Aqui é a mesma coisa. Sempre vem essas notícias, esse também na mesma distância, né, de 40 anos-luz e 850.000 anos de viagem. E aqui temos um muito perto, realmente, o Próxima Centauri B, ou Próxima Centauri B. Planeta parecido com a Terra na vizinhança. É na vizinhança, é logo ali. Só se encontra 4 anos-luz de distância. 4 anos. Viajando, eu repito, com 52 mil quilômetros por hora, precisamos 85.000 anos até chegar lá. 85.000 anos! De onde nós vamos tirar toda essa energia para chegar até lá, se procriando na viagem, de geração em geração, 85.000 anos? Olha, vocês veem na vizinhança, nós podemos chamar, oi vizinho, como vai? Só 85.000 anos de distância. Como Deus é grande. E agora até se fala muito em viajar até o planeta Marte, se abrir lá uma colônia, né, para ver se dá para sobreviver nesse planeta. Ele só fica a 15 minutos luz da Terra. E a viagem leva 6 meses a 2 anos. Depende muito na sua órbita, na distância entre o Marte e a Terra. Então vocês veem como
tudo isso é distante. Procurando por mundos ou planetas habitáveis. É uma preocupação hoje, quando os homens não têm Deus, né? O desespero é grande. Mas essa busca é em vão. Por quê? Isaías 45:18 revela o seguinte: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Nós lemos isso no relato da criação, no começo de Gênesis. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele fez a terra um lugar muito excepcional, muito especial. Nesse grande cosmo, ele fez um lugar para ser habitado. E fez muito maravilhoso. Apesar que o mundo foi amaldiçoado, mas ainda nós temos muitas coisas lindas. A Bíblia diz, 1 Timóteo 6,16, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Quando eu olho para esse cosmos e eu leio dessas distâncias, que na verdade são coisas nem tão longe dentro do cosmos, que se calcula que são 70 bilhões de anos-luz, a extensão do nosso cosmos é uma ideia. Então é inimaginável. Quem é esse Deus? Porque é só uma criação de Deus. Todo esse espaço. Então quem é Deus? Então nós ficamos com muito medo. Nós ficamos arrepiados de medo, de desespero. Quem é esse Deus? Será que nós podemos entender esse Deus? E aí vem a mensagem do Evangelho, que é maravilhoso. Tudo o que Jesus falou, sua maneira de agir e o que ele fez por nós, reflete com exatidão o coração de Deus, o caráter de Deus e os propósitos divinos conosco. Isso não é maravilhoso? No lugar de ficarmos matutando sobre o ser divino, que é espírito, ao invés de sentir o medo tomando conta de nós, diante desse ser que é imensurável e inconcebível, desse ser que está acima do tempo, podemos olhar para Jesus. Então saberemos de verdade como é o amor de Deus, sua bondade e disposição para se sacrificar por nós. Que consolo! Que informações importantes que nos traz paz interior. Quando nós olhamos as religiões nesse mundo, aqueles esforços desesperados para se reconciliar com alguma divindade e nunca consegue, e anda em tantos caminhos errados. Como é maravilhoso aquilo que Jesus falou em João 14:9 a Filipe. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui Jesus falou isso. Quem olha para mim, ele sabe como é esse Deus tão gigantesco, tão grande, eterno. Nós vemos Jesus com a sua bondade, com o seu amor, para procurar os perdidos e salvar as pessoas. Em Hebreus 1:3 lemos: Ele, quer dizer o Senhor Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, quer dizer dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quer dizer, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Isso é a palavra que se chama Tselem. Então Jesus é esse Tselem ha-Elohim. Tselem, esse espelho. Ele espelha Deus, que é maravilhoso. Então nós vemos 20 detalhes proféticos, uma exatidão de 100%. Nós podemos confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus. Lembramos-nos que os homens passaram no túmulo de Raquel, onde eles iam encontrar homens que iam falar isso e aquilo.
Esse túmulo de Raquel, chamado Kefer Rachel, é perto de Belém, que também não fica tão longe de Jerusalém, são uns 11 quilômetros. E aqui vemos esse túmulo comemorado até hoje, onde muitas pessoas vão lá para orar. Muitas vezes também mulheres, já que a Raquel é uma das matriarcas do povo de Israel. É muito interessante ter essa ligação das coisas antigas para os dias de hoje. Aqui um mapa, nós vemos Jerusalém e Bethlehem, que é a casa do pão. Aqui nesse mapinha à direita, já essa área azul bem no canto direito, embaixo é o Mar Morto. Sem dúvida, uma história impressionante em 1 Samuel 10, esse encontro do jovem Saul com o profeta Samuel. Como Deus dirigiu isso? Ele procurando esses jumentos perdidos e encontrou o profeta e toda a sua vida foi transformada. Então foi incrível como esse Samuel revelou esses 20 detalhes proféticos de quantos homens eles iam encontrar em tal lugar, o que os homens iam falar, o que os homens iam carregar. Foi realmente incrível. E olha, o testemunho daquele ajudante, acompanhante, o moço, foi incrível. Que disse em 1 Samuel 9,6, mas ele, o ajudante, lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Que ajuda através desse amigo. Que orientação válida, importante. E ele testemunhou, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Quer dizer, todo mundo sabia disso. Assim é a profecia bíblica. Não é algo parecido com um horóscopo vago, nebuloso, ou alguma profecia, entre aspas, do tipo Nostradamus ou não sei de onde. Não. A profecia bíblica, na verdade, é um assunto que cada pessoa que quer achar a verdade vai ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E por trás tem esse Deus verdadeiro. Então isso foi a parte 1, com as duas perguntas mais importantes, as duas perguntas principais. O que é profecia e quem é Deus? Vou repetir aquela orientação do profeta Isaías 42, 23, que eu já citei no começo. Mas quem de vocês presta atenção a estas coisas? Quer dizer, os mandamentos de Deus, a orientação de Deus, que ele deu para Israel, até as profecias sobre o futuro. Quem presta atenção a estas coisas e se deixa despertar e aprende para o futuro. E isso é muito importante para nós também. Despertamento pessoal e aprender para o futuro. Fazer as decisões certas e esperar a volta de Cristo, do nosso querido e amado Senhor e Salvador. E temos plena certeza, como está escrito em Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso é meu desejo também para esta palestra tão importante. E peço as suas orações, porque esse canal é bem novo e precisamos de uma divulgação maior. E vamos considerar, como está escrito no profeta Zacarias 4:10, visando aquele tempo da época de Neemias e Esdras, quando o pequeno grupo de judeus voltou do cativeiro da Babilônia e começou a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo em Jerusalém. Aí o profeta fala o seguinte: quem despreza o dia das coisas pequenas, ou outras traduções dizem, não despreze o dia dos humildes começos. E isso também é o meu desejo, que nesse humilde começo,
do novo canal, nós ainda podemos atingir muitas pessoas para transmitir conhecimentos mais profundos sobre a Bíblia, sobre a profecia bíblica e dirigir o nosso olhar para o nosso Senhor Jesus e a sua vinda. Esse grandioso Maranata, essa bendita esperança que nós temos. E para que isso sirva para o nosso despertamento e o nosso crescimento espiritual. E assim eu espero que temos aprendido um pouco mais sobre a profecia bíblica. Que Deus nos abençoe ricamente.